Olá, boa noite, alunos, estuda mais. Aí estamos a exatos 10 dias da nossa prova, né? Então é momento da gente fazer as nossas últimas revisões, tá certo? Vamos aproveitar a nossa aula de hoje. Vou trabalhar com vocês a questão do conteúdo de função, tá? Não vamos nos aprofundar no conteúdo de função, vamos apenas explanar de forma que é cobrado nas provas do IF. E assim, é uma questãozinha que praticamente todos os anos cai na nossa prova. Tá? Geralmente as questões de função, vou mostrar para vocês aqui, são questões que estão relacionadas a você de um determinado problema, tá? Você montar a lei de formação dessa função. Né? De que maneira essa função ela pode ser representada, pode ser escrita. Tá bom? Então, hoje eu vou fazer de forma diferente, pedir para você que está participando aqui da nossa aula, que você deixe seu nome, tá certo? Não precisa deixar seu nome completo, só seu nome, sobrenome e a escola, sua escola, aqui nos comentários do nosso vídeo, tá certo? Que é para mim ter, para que a gente possa ter um controle de quem está participando de fato da nossa aula, quem está focado, né, para, se Deus quiser, daqui a 10 dias, gabaritar a nossa prova de matemática, tá certo? Vai dar tudo certo, fica tranquilo. E na nossa última aula eu trabalhei com vocês a parte de média aritmética e probabilidade. No próximo sábado a gente terá o nosso encontro presencial mais cedo, a partir das 8 horas da manhã, tá certo? Então, vamos acordar um pouquinho mais cedo, tá certo? E a gente vai produzir resolvendo questões de média aritmética, de probabilidade, e dando tempo a gente vai passando em revisando outros conteúdos que já trabalhamos no nosso curso, tá certo? Então eu resolvi tirar essa aula de hoje para resolver com vocês alguns probleminhas relacionados à função, tá certo? Professor, mas basicamente, talvez algum de vocês não tenha estudado ainda a parte de função. O que seria uma função, tá? O próprio nome já é bem sugestivo. É quando eu tenho duas grandezas, tá certo? Em que uma dessas grandezas ela vai variar, ela vai modificar, à medida que ela modifica, a outra grandeza ela vai modificar em função dessa, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês só para me de um modo geral explicar como seria uma função, tá certo? Então imagina aqui o seguinte: eu tenho dois conjuntos, tá bom? Imagina que eu tenho aqui dois conjuntos, um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. E aqui esses conjuntos aqui eu tenho uma determinada quantidade de elementos. No conjunto B eu tenho outra quantidade de elementos. Tá certo? A gente diz que uma função de A em B é quando eu pego cada elemento X, tem aqui um elemento X, em A, e e aplicado nessa função, ele vai me levar a um elemento Y em B. Tá certo? Então, todo elemento de A, ele vai me levar a um elemento Y de B. Tá certo? Pronto. Mais ou menos graficamente representado. Isso aqui basicamente é uma função, tá certo? Para todo elemento X que pertence a um conjunto A, que a gente chama de conjunto de partida, também conhecido como domínio de uma função, tá? Vai existir uma imagem Y pertencente a um conjunto B, tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, uma relação em que Y igual a 2x mais 1, por exemplo, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A,
com os elementos 2, 3 e 4. E eu tenho aqui um conjunto B. Um conjunto B com os elementos 5, 7 e 9. Tá? Esse é só um exemplo. Se eu aplicar nessa relação A, de A para B, cada elemento que eu pegar aqui em A e aplicar nessa lei de formação aqui, eu vou obter um elemento em B. Por exemplo, vamos lá. Se eu pegar o x para x igual a 2, então eu vou ter o quê? O valor de y será igual a 2 vezes o valor de x, que é 2, mais 1. Ou seja, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o elemento x igual a 2 em A, ele me leva na imagem 5 no conjunto B. Tá? Se x for igual a 3, e eu aplicar nessa relação y igual a 2 vezes 3 mais 1, eu vou ter 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Y igual a 7. Então, o elemento x igual a 3, ele me leva a uma imagem 7 no conjunto B. E se eu pegar x igual a 4 e aplicar nessa relação aqui, ó, nessa lei de formação aqui, eu vou ter 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. Y, x igual a 4, vai me levar no y igual a 9. Então, observe comigo o seguinte, deixa eu aparecer aqui para vocês. Observe comigo o seguinte. Todo valor que eu peguei em x, todo valor x que eu peguei em A, na verdade, existiu um y em B. Eu poderia ter aqui outro elemento, sei lá, 11, outros elementos que não tivessem, que não fossem imagem de nenhum valor de x. Não teria problema. Essa relação, ela continuaria sendo uma função. Tá certo? Então, quando uma relação ela é função, a gente costuma chamar, já para identificar que é uma função, o meu y, a gente substitui por f de x. A gente está dizendo que é uma função de x. Tá certo? Então, uma função ela pode ser escrita dessa maneira ou dessa daqui. Tá bom? Então, basicamente, claro, o estudo de funções vai muito além disso aí. Vocês vão, no primeiro ano do ensino médio, se Deus quiser, como aluno já do IF, vocês vão estudar aí os tipos de funções, né? Função afim, função quadrática, função exponencial, logaritmo, e por aí vai. Tá certo? A nossa ideia agora é só para vocês compreender o conceito de função, para que a partir da situação problema, que é assim que é cobrado na prova do exame de seleção, tá? Que até hoje foi cobrado dessa maneira, você montar a função a partir de uma situação problema, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai para nossa primeira questão, que caiu na prova do ano passado, tá certo? E vamos ler comigo aqui, eu vou compartilhar a tela maior, que diz o seguinte: a prefeitura, deixa eu pegar aqui para vocês acompanharem melhor, vamos lá. Uma prefeitura deseja lançar uma campanha a ser veiculada tanto em redes sociais quanto em emissoras de TV, para promover os benefícios da proibição do uso de celulares nas salas de aula. O custo para veicular a campanha nas redes sociais inclui uma taxa de R$ 300 por cada postagem, enquanto nas emissoras de TV o custo é composto por uma taxa fixa de R$ 250, além de R$ 360 por cada transmissão. A função que representa o investimento total da prefeitura, considerando a veiculação de X postagens e Y transmissões, pode ser expressa na forma de a I de investimento, o par ordenado XY, né? Então, ou seja, essa função aqui,
investimento, ela depende de duas variáveis. Quais são elas? X postagens, a quantidade de postagens nas redes sociais, e Y transmissões, a quantidade de transmissões na TV. Então, pegar minha canetinha aqui para a gente resolver isso aqui, eu vou ter o seguinte. Então, o custo, a minha função custo, tá? É relacionada, a função custo relacionada às postagens, às redes sociais, melhor dizendo, tá? Deixa eu pegar minha borracha, vamos lá. Vou fazer assim, fica melhor. Então, a minha função relacionada às redes sociais, minha função custo, as redes sociais são as postagens, então vai ser o custo de X. Né? Então ele é dado de que maneira? O custo para veicular a campanha em redes sociais inclui uma taxa de R$300 por cada postagem. Ou seja, se eu tenho, vamos lá, deixa eu abrir aqui com vocês. Se eu fizer uma postagem, 300. Se eu fizer duas, 600. Se eu fizer três, 900. O que é que está acontecendo? Eu estou multiplicando a quantidade de postagens por R$300. Concorda comigo? Então, voltando para cá, ó. Então, a função custo será R$300 vezes cada postagem, ou seja, 300 vezes X. Tranquilo? E se for na TV? Né? Se eu for na TV, as transmissões. Então, a função custo na TV, ela vai variar em função de Y transmissões. Então, como é que funciona? Nas emissoras de TV, aqui, o custo é composto por uma taxa fixa de R$250, além de R$360 por cada transmissão. Então vamos lá, como é que ficaria essa função aqui? Eu vou pagar R$250, tá certo? Independente da quantidade de postais, só para veicular a imagem à TV, né? Já paga uma taxa de R$250. E aí eu vou pagar mais R$360 para cada vez que aparecer, né? Que for transmitido na TV essa publicidade. Então vai ser o quê? R$250 mais 360 que multiplica Y, ou seja, Y transmissões, a quantidade de transmissão. Então, voltando para cá, a função custo aqui na TV será, vamos lá, pegar minha caneta, vamos lá, função custo, foi tudo, pronto. Voltar para cá, vamos lá, função custo será R$250 mais 360 vezes cada transmissão na TV. Então, a função investimento, né? A função investimento, ela depende da quantidade de postagens nas redes sociais e depende da quantidade de transmissões na TV. Então, nada mais é do que a soma que isso aqui, né? Então, eu vou ter 250 mais 360Y mais 300X, tá? Aí você olhando das alternativas aqui, como o termo independente, de cara eu já mataria o quê? A letra A, né? Então 250 mais 250 mais 300x mais 360y. Né? Ele só escreveu aí de outra maneira, mas a mesma função. Tá certo? Então essa é a função investimento. Ela vai variar em função de x e de y. Então a alternativa correta aqui é o quê? Letra A. Beleza? Então, assim são as questões que envolvem função. Essa segunda questão aqui que eu trouxe para vocês aí, muito interessante, bem interessante. Vamos fazer essa leitura comigo aí. Diz o seguinte, pegar meu apontador.
Considere que uma determinada área de Porto Alegre foi inundada e o nível de água elevou-se a uma altura de 6 decímetros. Um sistema de bombeamento pode ser operado para remover 48 milímetros de água por dia, reduzindo gradualmente o nível de inundação. No entanto, está prevista uma precipitação contínua de 0,5 milímetro por hora, né? Ou seja, é retirado 48 milímetros de água por dia, porém, está prevista uma precipitação, ou seja, vai ser enchido, vai ser retornado 0,5 milímetro de água por hora. A expressão que descreve a altura da inundação nessa área, levando em conta o bombeamento e a chuva em metros, conforme o tempo passa, o tempo T passa em horas é dado por. Ou seja, eu vou ter que determinar aqui qual é a função hora, né? A função hora em função de quem? Do tempo que vai passando, com base nesses dados que o problema nos dá. O que a gente tem que observar aqui é o seguinte: observa que, além de pensar, né, como resolver isso aqui, eu tenho que ter muito cuidado com as unidades que são trabalhadas aqui. Veja, eu tenho uma altura de 6 decímetros, né, o nível da água, elevou-se a uma altura de 6 decímetros. Eu tenho que será removido 48 milímetros de água por dia, tá? E que vai haver uma precipitação, as chuvinhas aí que retornarão aí 0,5 milímetros por hora, tá certo? E ele quer a expressão que seja descrita, levando em conta o bombeamento da chuva, em metros. Então vejam, né, eu tenho que ter muito cuidado com essas transformações que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Então, vamos logo fazer o que tem de transformar aí para essa conversão para metros. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a lousa maior para ficar melhor de se visualizar. Então, só relembrando aqui para vocês, eu tenho no nosso sistema de medidas aqui metro, decímetro, que é usado, né? Centímetro e milímetro. Aí eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Os múltiplos e os submúltiplos. Veja, ele quer que a minha função ela seja dada em metros, tá? Então eu tenho, veja bem, eu tenho 6 decímetros e eu vou escrever 6 decímetros, vou transformar 6 decímetros em metros. Eu vou trazer daqui para cá. Então, transformar de decímetro para metro, basta que eu divida por 10. Então, se eu pegar 6 e dividir por 10, eu vou ter o quê? 0,6 metros de nível da água. Tá certo? Então, isso aqui já me ajuda muito se porventura eu não souber desenvolver o resto. Por quê? Porque eu já sei que as alternativas A e B não estão corretas, porque eu tenho aqui o 6, né, a unidade de decímetro. Então, na hora que eu fiz a transformação, então eu já estou na altura de 0,6. Vamos ver agora, a partir daqui, ela vai só baixar. Tá certo? E agora vamos pensar os demais. Então, eu estou entre a alternativa C e D. Vamos lá, pessoal. Pensa comigo o seguinte. O bombeamento, ele consegue remover 48 milímetros de água por dia. Por dia. E há uma precipitação, ou seja, uma chuvinha aí, em que essa água ela volta 0,5 milímetro por hora. Veja, eu tenho uma coisa aqui por dia e aqui por hora. Vamos trabalhar no mesmo espaço de tempo. Então, a gente sabe que um dia tem quantas horas? Um dia eu tenho 24 horas. Veja, se essa bomba ela faz 48 milímetros por dia, isso equivale, né,
a quanto por hora? Vai ser 48 sobre 24, ou seja, 2 milímetros por hora. Esse é o bombeamento desse sistema, tá certo? Então eu consigo remover, esse bombeamento, ele consegue remover 2 milímetros de água por hora. Aí o que acontece? Há uma precipitação e volta meio milímetro a cada hora. Então, se retira 2 e volta meio nesse espaço de tempo, na verdade, na prática, quanto é que saiu? Quanto é que saiu? 2 menos meio, 1,5 milímetro. Então, aqui vai ser 2. Retira 2. Vamos lá. Retira 2. Isso volta meio. Isso aqui, na verdade, é uma retirada de 1,5 milímetro por hora. Tá certo? Então, na verdade, a retirada é de menos 1,5 milímetro por hora. Então, a minha função altura ficaria 0,6 menos 1,5, tá? Por hora. O tempo T, que é dado, tá certo? Em horas. Professor, e agora, professor? Não tem essa alternativa. Mas veja bem, isso aqui não está correto porque essa unidade ela está em quê? Em milímetro. E eu tenho que fazer essa conversão para o quê? Para metros. Então vamos pensar aqui o seguinte: 1,5 milímetro, aqui ó, milímetro, para voltar para metro, eu vou dividir por 10. Vou dividir por 10. Vou dividir por 10 e vou dividir por 10. Ou seja, eu vou andar 3 casas decimais. Né? Por 10, por 10, por 10. Ou seja, dividir por 1.000 na prática. Não é isso? Então, eu vou pegar aqui 1,5. Se eu vou dividir por meio, vou andar 3 casas, eu vou fazer 1, coloco um 0 aqui, 2, coloco outro 0 aqui, 3. Ou seja, a vírgula vem para cá, né? Ó. Então, 1,5 menos 1,5 milímetro é igual a menos 0,0015 metros. Tá certo? Pega esse valor aqui e divide por 1.000. Dividir por 1.000 nada mais é do que deslocar a vírgula 3 casas. Ó. 1, 2, deixa eu pegar o apontador, fica melhor vocês enxergarem. Tá? Vou para cá. Ó, a vírgula estava aqui, então andou 3 casas. 1, 2, 3. Vem para cá. Beleza, professor? E aí, professor? Então, a minha função, na verdade, ela deve ser H igual a 0,6 metros menos 0,0015 metros que multiplica T. Mas ainda não tenho essa alternativa. E aí agora eu vou fazer a transformação, né? Ora, 0,0015 é a mesma coisa. Deixa eu arranjar um... Pronto, fazer aqui embaixo. O espacinho aqui está pequeno. 0,0015 é a mesma coisa que 15 dividido por... Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Por 1 e 4 zeros, ou seja, dividido por 10.000. Tá certo? Então, essa fração aqui, eu vou simplificar. Dividindo 15. Qual é o número que dê para dividir 15 e dê para dividir 10.000 ao mesmo tempo? O 5. Tá? 15 dividido para 5, vou até colocar em outra cor aqui. 15 dividido para 5 e 10.000 dividido para 5. 15 dividido para 5 vai dar 3. 10.000 dividido para 5 vai dar quanto? 2.000, porque 2.000 vezes 5 dá 10.000. Então, 0,0015 é a mesma coisa que 3 sobre
2.000. Opa, achei minha função, professor. Exatamente. Então, a função que descreve a situação do problema aí é a função alternativa C de correta. H igual a 0,6 menos 3 sobre 2.000t. Tranquilo, pessoal? Essa questãozinha aqui ela é bem interessante, por quê? Porque veja que a gente trabalhou transformação de unidade, de medida, a gente trabalhou com números decimais, a gente trabalhou o próprio conceito de função, que é a proposta da nossa aula de hoje. Então, muito massa, uma questão possível de se cair, beleza? Se cair, a galera estudar mais, não vai errar mais, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Após a aprovação de alunos que obtiveram acesso ao ensino superior por meio de reserva de vagas para pessoas com deficiência, uma instituição de ensino realiza uma previsão orçamentária para a contratação dos profissionais que atuarão no apoio a esses estudantes. O custo total é descrito em Y reais e equivale a um valor inicial de contratação de R$ 2.500, acrescido de R$ 830 mensais, referente à remuneração dos profissionais durante X meses, estabelecidos de acordo com a necessidade e nível dos estudantes. A lei de formação, que representa o custo Y para pagamentos profissionais, é dada por. Então vejam, vamos lá. Opa. Vamos nós. Aqui. Pegar minha caneta. O custo é Y, certo? E o período em meses é X. Então, o custo Y é igual a um valor de R$ 2.500. Pessoal, olha essa palavrinha aqui, ó. Acrescido. Acrescido. Vou até dar um destaque nela aqui, ó. Acrescido de R$ 830 mensais. Gente, por mais que eu não soubesse, né, não tivesse a certeza de qual a alternativa correta, duas delas eu poderia eliminar. Quais eram? A letra C e a letra D. Por quê? Porque aparece esse sinal negativo, né, gente? Acrescido é acrescentar, somar. Então, jamais independente de saber ou não montar a função, se eu tivesse que chutar, eu daria para mim um chute consciente. Duas eu tenho certeza que não seria a letra C e D, só por essa palavrinha acrescido. Vem de acrescentar, de aumentar, de somar. Tá certo? Então, já dá para matar aí que duas alternativas que jamais seria. Tá? Então, se ele tem um valor inicial de R$ 2.500 e R$ 830 mensais, ou seja, ele vai pagar R$ 830 por cada mês, então o custo vai ser 2.500 mais 830 vezes a quantidade de meses, que é X. Tá? E ele está escrito isso aí na alternativa letra A. 830x, ele só escreveu aí, observa comigo. Ou ele só escreveu isso aqui de outra maneira. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, mais uma questão aqui, tá? Segundo o texto 1, no Brasil, 50,4% das mulheres são leitoras. Essa questãozinha caiu esse ano, para o ITEC 2025, tá? Segundo o texto 1, no Brasil, 50,4% das mulheres são leitoras. Em uma pesquisa com X mulheres, 252 foram consideradas leitoras. Uma equação do primeiro grau aí, tá? Que representa a situação é, qual dessas aí? Pessoal, presta atenção. Eu tenho uma quantidade X de mulheres. Dessa quantidade, foi feito o levantamento que 50,4% dessas mulheres, na pesquisa, são leitoras. E esse 50,4% é igual a 252 mulheres. Então, como é que eu faço essa conta aí? Voltando para cá, ó. Então, eu vou ter que 50,4% de
X mulheres, vai dar 252. Dividir por 100 dá duas casas decimais, né? Para a esquerda, ó. Uma, duas. Então vai ficar 0,554x igual a 252. Essa é a minha equação. Letra D, tá? Espero que vocês não tenham dificuldade. Beleza? Então, questões como essa daí, na prova, eu espero que vocês gabaritem todas, vocês marquem todas de forma correta e não tenham dificuldade, beleza? Vamos para mais uma questão aí, que ela diz o seguinte, ó. Em um estado com instituições de ensino superior municipais, estaduais e federais, ficou estabelecido que as instituições municipais elevariam 30% de suas X vagas para pretos ou pardos, as instituições estaduais reservariam 40% das suas Y vagas e as federais 50% das suas Z vagas. A expressão que representa o total T de vagas ofertadas para pretos ou pardos nesse estado é, ora, a expressão que vai representar isso aí, né, nada mais é do que a soma da quantidade de vagas estaduais, municipais e federais. Então, o que é que eu vou fazer aí? Um somatório, tá certo? Desse percentual. Na verdade, o que essa questão queria avaliar aí, além de você montar uma equação, essa função, é simplesmente se você sabe o que é, como escrever de outra maneira 30%, 50% e 40%. Isso aí. Então, a alternativa correta que descreve isso aí, eu vou fazer com vocês, que seria o seguinte, o total de vagas seria 30% de X vagas, 30%, ó, corta 0 com 0, 3 dividido por 10 é igual ao quê? 0,3. Então, isso aqui é 0,3x mais 40% vai ser a mesma coisa aqui, ou seja, 0,4y mais 50% das federais, ou seja, 0,5 vezes z, 0,5 z. Então, a alternativa correta aí, letra C, tá? A única coisa que ele queria avaliar nessa provinha do IFRN, ó, tá? Questão do IFRN. Então, assim, todas as questões que fizemos até agora, né, dessa até as anteriores aí, todas foram questões ou PROITEC ou IF, beleza? Vamos fazer um aí de 2024, né? Ou seja, do ano retrasado para quem entrou no IF no ano passado. Que diz o seguinte, vamos lá. Um governo deseja veicular uma campanha de conscientização sobre a preservação do meio ambiente em uma emissora de televisão. Se a emissora cobra um valor fixo de R$10.000 e mais uma taxa de R$2.000 por cada transmissão, a função que melhor representa o custo total que o governo terá que veicular X propagandas é, de uma forma bem direta, né, pessoal? O custo de X é igual ao quê? Um valor fixo de 10.000 mais 2.000 que multiplica cada X propaganda. Essa é a lei de formação que define a minha função, ou seja, a letra C de correta, C de Cristo. Beleza? Vamos para mais um aí, ó. Um casal resolveu levar a filha, tá? Vítima de cyberbullying, para passar X dias em um hotel fazenda, sem acesso à internet. O custo total da viagem de Y reais corresponde a um valor fixo de R$150 para os gastos com combustível, mas, veja, valor fixo. Então, independe desse custo ele vai ter, tá? De R$150 para gasto de combustível, mais 390 a diária do quarto triplo com direito a todas as refeições.
Em função de X dias de hospedagem, a equação que representa o custo total de Y reais da viagem é. Então ele chama a função custo aí de Y. Tá? Na anterior era C de X. Aqui ele chama de Y. Beleza. Então Y é um valor fixo de R$ 150 mais 390 por cada dia de hospedagem. Então essa é a função. 150 mais 390x. Né? Então ele escreveu aqui, ó, 390x mais 150, essa ordem não interessa, tá bom? Então, a alternativa correta, a letra D. Tá certo? Pessoal, preste atenção, essa questão caiu no Proitec, número 2020, do ano 2022, muito interessante essa questão, porque ela precisa de um raciocínio mais legal para você montar esta expressão. Pensa comigo que é o seguinte, ó, para diminuir a pegada ecológica, uma pessoa resolveu monitorar o consumo de sua televisão. Ele notou que sua TV consome 250 watts por hora em que está ligada e 25 watts quando está em stand-by. A expressão que representa o consumo T dessa televisão ao ficar ligada X horas por dia durante 30 dias é dada por... Pessoal, preste atenção comigo o seguinte, olha só. A TV, ela só tem duas opções. Ou ela está ligada, ou ela está em stand-by. Stand-by é quando você deixa a TV desligada, né? Mas ela fica na tomada. Ninguém, acredito que ninguém usou televisão, bota na tomada. Desligou a televisão, tira da tomada. Né? A maioria, eu acho que a maioria das pessoas, deixa a TV fica sempre ligada na tomada, então ela está ligada, assistindo, ou está em stand-by. Nunca pode estar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, quando eu vou fazer a contagem da hora, um dia tem quantas horas? Um dia. Um dia tem 24 horas. Então, se eu pegar a quantidade de horas em que ela está ligada, quando eu for pegar a quantidade de horas que ela está em stand-by, vai ser exatamente a diferença disso aí, né? Vamos lá, só para pensar com vocês aqui o seguinte, vamos supor, tá? Suponha que uma TV, ela fique ligada 10 horas por dia. Isso significa que ela vai estar quantas horas em stand-by? Vai ser 24 menos 10, que é igual a 14 horas. Concorda comigo? Outra situação. Se ela estiver ligada 8 horas por dia, ela vai dar em stand-by 24 menos 8, 16 horas. Tá? Então, quando eu vou falar, se ela ficar ligada X horas por dia, ela vai estar em stand-by em quantas horas no dia? 24 menos X. Todo mundo concorda? Então, a função de consumo total T será igual, veja, é 250 watts por hora em que está ligada. Então vai ser 250 watts vezes a quantidade de horas que está ligado. Tá certo? E eu vou somar aqui 25 watts quando está em stand-by. Então 25 vezes a quantidade de horas que está em stand-by. Ora, mas se ela ficou X horas ligada, ela vai ficar 24 menos X em stand-by. Essa função aqui, né, é uma função que ela determina o quê? O consumo para um dia. Porque, veja, eu coloquei a quantidade de horas ligada
e a quantidade de horas que está em stand-by. Mas isso aqui levando um tempo máximo de quanto? De 24 horas. Percebe? Levando um tempo máximo, né? Vou pegar aqui o apontador. Veja, aqui é a quantidade de horas ligada e aqui é a quantidade de horas em stand-by, num prazo máximo de 24 horas. Sendo que ele quer o consumo total, ao ficar ligada X horas por dia, durante 30 dias. Então, a função que vai determinar para 30 dias, eu vou ter que pegar essa função e multiplicá-la por 30. Então, para 30 dias, a função que vai determinar isso aqui será igual a 30 vezes 250x mais 25, que multiplica 24 menos x. Tá? Vai ser a 30 vezes a função de um dia. Beleza? Então, a função que vai determinar isso aqui é a letra, alternativa correta, letra A de acertei. Beleza? Questãozinha interessante, não é essa daqui? Porque você tem que perceber, existem determinadas situações como essa, que duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Uma televisão ela não pode estar em stand-by e ela não pode estar ligada ao mesmo tempo. Tá certo? Então, pessoal, já passamos aqui dos 40 minutos de aula, tá certo? E aí, vocês terão agora a aula do professor Cláudio, e para que não fique muito extenso aí nossa aula de hoje, vamos parar por aqui. Lembrando que sábado o nosso encontro é um pouco mais cedo, tá certo? Sábado vamos preparados, levar caderno, material para produzir com vontade, tá certo? Resolver questões, tirar dúvidas, beleza? Vou entregar o material para vocês com questões que assim, eu penso que vai cair, que é média aritmética, probabilidade, tá certo? Eu resolvi hoje umas questões de função que também cai. E ainda temos aí, dentro desses 10 dias aí, mais tempo para resolver questões e tirar dúvidas, tá certo, pessoal? Então agora vocês vão ficar com a aula do professor Cláudio. Um grande abraço para vocês e até o nosso encontro de sábado, viu? Um grande abraço, pessoal. Tchau.